Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje teremos uma revisão do episódio 65 de Boruto, o tão aguardado melhor episódio que o anime receberia, e que por sinal surpreendeu a todos nós, com a qualidade técnica de animação, com a fluidez, trilha sonora e obviamente o roteiro do episódio, com mudanças fantásticas que fizeram o diferencial entre o material do filme e o material do mangá. E como todo bom episódio, obviamente ele também nos deixou grandes segredos ocultos durante a sua exibição. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, abordando todos os pontos que ficaram ocultos dentro desse episódio. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Primeiramente nós temos logo após a introdução, um detalhe que chama bastante a atenção, que é durante o primeiro ataque do Momoshiki, que acaba devastando completamente o cenário. E nesse momento a gente tem uma rápida interação entre o Naruto e o Boruto, onde o Naruto pela primeira vez dentro do anime utiliza o elemento terra, fazendo uma pequena barreira na frente do Boruto para que ele não fosse atingido em meio ao ataque do inimigo. Também poderemos ver o Naruto fazendo uso do elemento terra durante o seu teste do novo braço criado pelo Katasuki, onde ele também utiliza uma barreira do elemento terra em seu confronto contra o Boruto. Outro ponto interessante desse episódio é que havia uma dúvida enorme no fandom a respeito da fraqueza do Momoshiki, que seria em relação a enfrentar ninjas com taijutsu muito forte. Sempre houve esse desrespeito com o personagem por ele ter acabado encurralado sem poder utilizar ninjutsus e estar em menor número para enfrentar vários adversários somente no corpo a corpo. Porém esse episódio mostra que o Momoshiki, ao receber esse novo poder, ele mostra que é extremamente habilidoso em taijutsu, o que obviamente vale muito mais do que um taijutsu com força bruta muito alta, assim como no caso do Lee e da Sakura. Além disso, o Momoshiki possui um estilo de luta próprio, podendo combiná-lo com o seu Byakugan para aumentar a precisão de seus ataques, e inclusive acertar os pontos de chakra do seu oponente, assim como os membros do clã Hyuga fazem em suas lutas. E eu já vi várias vezes uma galera dizendo que era só levar o Rock Lee que estava tudo ganho, porém nesse caso o Momoshiki estaria extremamente forte, além de ser tão habilidoso em combate físico quanto o Neji, o qual o Lee nunca foi capaz de vencer, devido à sua tamanha habilidade em combate físico, mesmo ele sendo mais fraco em força física do que o Rock Lee. Tanto que o Momoshiki derrotou inicialmente o Sasuke e também os outros 5 Kages apenas utilizando o Taijutsu, mostrando que a sua suposta fraqueza nunca foi o Taijutsu, e sim a desvantagem dele ter que lutar sozinho apenas com 2 mãos contra 6 pessoas de nível Kage, pois ele acabou vencendo 1 a 1 de seus inimigos após separar eles com um único ataque. Outro fato importante sobre o Momoshiki que eu tinha citado na revisão passada é que havia a chance de que seu Rinnegan na sua testa fosse o Rinnegan do Kinshiki, que supostamente estaria escondido abaixo do seu chifre, porém no mangá a gente não teve informação se isso realmente era real, pois no mangá o Momoshiki não fez o uso das ferramentas vermelhas do Kinshiki, mas dessa vez dentro do anime, o Momoshiki utilizou tanto os bastões como as correntes dessa ferramenta, mostrando que tanto o poder quanto as habilidades do Kinshiki foram absorvidas, e supostamente essas habilidades estariam ligadas ao Rinnegan na sua testa, pois nesse episódio essa teoria acabou ganhando um pouco mais de força ao acontecer o uso dessas ferramentas em batalha. Outro ponto interessante sobre as habilidades do Momoshiki é a troca de cor do seu Rinnegan para a cor vermelha, e essa troca acontece quando ele faz o uso e ativação do Rinnegan, mais especificamente quando ele usa alguma habilidade relacionada aos 6 caminhos, como no caso onde ele absorve e utiliza ninjutsus, e também no caso onde ele utiliza o Shinra Tensei. Mais um ponto muito interessante sobre as habilidades do Momoshiki é que quando ele é pego pelo Shibaku Tensei do Sasuke, ele acaba utilizando uma técnica muito interessante para se livrar do aprisionamento. Momoshiki utiliza então o Inukai Takeru no Mikoto, que nada mais é do que uma espécie de cachorro baseado no elemento madeira, assim como o dragão de madeira do Hashirama. Porém, como ele pôde utilizar aquela técnica se ele não absorveu nenhum jutsu desse tipo para fazer isso? Exatamente pelo motivo de que o Momoshiki possui 3 tipos de Kekkei, sendo eles o elemento madeira, o elemento lava e por último o elemento gelo, que foi citado apenas dentro da light novel do filme. Curiosamente, esse jutsu de madeira utilizado pelo Momoshiki também foi inspirado na lenda de Momotaro, a lenda que serviu de inspiração para a criação do personagem Momoshiki. E nessa lenda o Momotaro se torna amigo de alguns animais, sendo eles um macaco, um fazão e um cachorro, sendo que o nome desse cachorro dentro da lenda seria chamado de Takeru Inukai, que obviamente serviu de inspiração para o jutsu dos cães de madeira do Momoshiki, o que eu acho que é uma informação muito interessante para a gente citar aqui. Durante o confronto da Kurama com o Golem de Pedra, existe um fato antigo, porém muito interessante para a gente citar aqui,
pois nós já sabemos que o Sasuke pode cobrir a Kurama do Naruto com a sua armadura de Susanoo, que naturalmente é chamada de traje majestoso, assim como a gente já viu durante o arco da guerra e também durante o confronto contra o Momoshiki no exame Chunin. Porém, nesse episódio a forma que essa transformação é utilizada é completamente diferente das anteriores, pois essa armadura que a Kurama recebe é a mesma armadura do Susanoo de Indra, a mesma que o Sasuke utilizou contra o Naruto em sua batalha final. Esse próximo fato talvez seja um dos mais interessantes desse vídeo, pois ele é referente ao Vanish Rasengan do Boruto, pois durante o arco do filme e o arco do mangá, o Boruto tinha suas habilidades voltadas para o elemento vento, o que nos levava a acreditar que quando o Rasengan do Boruto sofresse alteração de natureza para o elemento vento, ele se tornaria então o Vanish Rasengan, obviamente dizendo isso por ele utilizar o elemento vento para executar essa técnica. Porém, o que é mais importante é que desde o início do anime, o Boruto se mostrou ser completamente afiado no elemento raio, o que fez com que esse elemento fosse citado pelo Sasuke para o uso do Vanish Rasengan dentro desse episódio, o que realmente foi utilizado, pois quando Boruto lança o Rasengan, no momento em que ele desaparece, um pequeno raio aparece na tela, mostrando que o elemento que fez o Rasengan sumir era realmente do elemento raio. Só que o que é mais importante nisso tudo é que essa mudança de elemento acaba abrindo uma nova possibilidade de teoria, pois no mangá o Sasuke cita que para utilizar o Vanish Rasengan, basta que haja uma mudança de natureza com o Rasengan, ou seja, independente do elemento que for utilizado no Rasengan, poderia gerar uma característica diferente para o Vanish Rasengan, pois como vimos o primeiro Rasengan que foi jogado no Momoshiki, ele foi feito e utilizado com o elemento raio, e ele simplesmente acaba desaparecendo, mas ainda mantém a sua trajetória e efeito na direção em que foi jogado. Já quando o Boruto utiliza o Rasengan upado pelo Naruto, ele acaba novamente fazendo uso do Vanish Rasengan, porém se notarmos bem dessa vez, ele utiliza outro elemento que ele possui afinidade, que seria nada mais nada menos do que o elemento vento, pois quando ele supostamente foi aplicado dentro desse novo Rasengan, ele acabou tendo um efeito completamente diferente do anterior. Esse outro efeito foi o que fez o Rasengan sumir novamente, só que de uma forma manual, e reaparecer manualmente, mudando novamente o elemento aplicado, servindo basicamente como uma chave para travar e destravar o Rasengan, ou seja, um efeito completamente diferente do efeito anterior automático que foi utilizado com o elemento raio, pois senão o Boruto nem precisaria liberar novamente o Rasengan oculto, já que seu efeito poderia acontecer mesmo sem o Momoshiki ver que o Rasengan estaria na mão dele, assim como o que acertou ele anteriormente, ou seja, um efeito completamente diferente do Rasengan anterior que acabou acertando ele. E se por algum acaso essa hipótese estiver certa, o Boruto ainda poderá utilizar essa técnica, também utilizando o elemento água, no qual ele também possui afinidade, e futuramente também com o elemento terra e o elemento fogo, que há chances dele aprender a dominar também, sendo então essas novas formas para o Vanish Rasengan, todas elas com efeitos distintos e diferentes um do outro, algo que sinceramente eu acho completamente interessante, já que o nosso novo protagonista poderá ser um shinobi que tem as suas habilidades voltadas para o espaço-tempo. Porém isso é apenas uma teoria, e essa troca do elemento vento para o elemento raio tenha sido somente uma mudança estética feita para o anime, o que basicamente não influenciaria em nada, a não ser diferenciar o elemento do Vanish Rasengan do elemento do Rasen Shuriken. Enfim, vamos esperar por mais informações sobre esse jutsu, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre ele aqui no canal. Outro fato importante a se notar nesse episódio é que pela primeira vez, a gente pôde ver o Sasuke utilizando todo o seu poder atual, pois aparentemente durante os outros combates, o Sasuke sempre chegou enfraquecido no campo de batalha, devido ao uso do seu portal com o Rinnegan, mas dessa vez parece que esse efeito não foi aplicado, e também nem mesmo os nerfs que foram aplicados pelo Kishimoto no personagem, pois nesse episódio o Sasuke acaba fazendo uso de 3 ou mais Amenotejikara, que são aqueles teleportes instantâneos que ele faz. Porém, o que é mais interessante nisso tudo é que durante o último confronto dele contra o Momoshiki, a estratégia de furar o Rinnegan do inimigo acabou sendo modificada dentro do anime, pois dessa vez o Boruto acabou jogando uma kunai que acabou ficando na mão do Momoshiki, enquanto o Sasuke utilizava o Chidori para cima dele. Momoshiki então se preparava para absorver o ninjutsu, mas o Sasuke surpreende ele utilizando o Amenotejikara, trocando de lugar o Chidori que ele estava utilizando com a kunai do Momoshiki, fazendo assim com que o Chidori desse dano instantâneo na mão esquerda do Momoshiki, e a kunai que estava na mão dele acabou sendo empurrada e perfurando o Rinnegan de sua mão direita. Rinnegan é esse que era utilizado para absorver ninjutsus.
Uma estratégia que ficou muito bem elaborada e que ficou muito melhor do que algo muito simples, como foi feito dentro do filme pelo protagonista, e que pra mim foi a melhor cena dentro do episódio. E falando em protagonismo, nesse episódio eu senti que não houve nada muito forçado em relação ao protagonismo. Tudo acabou fluindo muito naturalmente até o final da luta, não aparentando que o Boruto venceu essa luta forçadamente, assim como a gente teve no filme e no mangá. Pois a estratégia de batalha onde o Boruto acabava com o Rinnegan no Momoshiki foi transferida para o Sasuke nesse episódio, o que eu acho que é algo muito plausível, pois ele é um shinobi mais experiente, mais forte e com mais recursos. E também tivemos aquele momento de bravura do Boruto ao lutar com o Momoshiki sem o Rinnegan da sua mão direita, utilizando tanto clones quanto o Rasengan para poder pegar ele de surpresa em vários momentos, e que inclusive durante a finalização do Momoshiki, ele não teve tempo de criar um Rasengan mais forte, que acabou ficando consideravelmente menor que o do Boruto, dando a impressão visual que não houve o choque de dois Rasengans de mesmo nível de força, assim como aconteceu dentro do filme e do mangá, onde os dois Rasengans em choque eram completamente de tamanhos iguais e o Boruto acabou vencendo esse combate apenas pelo protagonismo. Mas dessa vez dentro do anime, o Boruto acabou vencendo, pois o Rasengan que ele estava utilizando estava realmente muito mais forte. E por último, para fechar a nossa revisão, obviamente nós teríamos uma nova teoria, e ela acontece obviamente durante o encontro do Boruto e o Momoshiki no segundo plano. Como podemos notar, o Boruto pode ver a presença do Momoshiki justamente por conta de seu Jogan. Momoshiki profetiza então as suas palavras, porém há duas frases que ele cita que chamam muito a atenção. E a primeira delas é a que ele diz que é uma lei do seu clã fazer a transferência de poderes, exatamente como acontece no início desse episódio, quando Kinshiki fez a transferência de poderes dele para o Momoshiki. Nesse momento então, o Momoshiki decide passar o seu poder ao Boruto, seguindo então essa lei do clã, ao passar o selo Karma para a mão direita do Boruto. E caso alguém não tenha notado o selo Karma nesse episódio, ele estava sim presente na palma da mão do Boruto, porém completamente desfocado e em meio às queimaduras do braço dele. E por último, e o mais importante fato desse episódio, é onde o Momoshiki cita que o Boruto herdou um poder dos Otsutsuki, dizendo isso enquanto olha para o doujutsu dele, ou seja, como a gente já suspeitava, o Jogan do Boruto tem sua origem diretamente do clã Otsutsuki, porém isso não é o mais importante, porque nesse momento então, ele cita que apesar dele ter herdado esse poder, ele ainda não tinha experiência suficiente para poder ver o próprio destino dele, indicando claramente que além de todas as outras habilidades do Jogan, a mais oculta dela seria a mesma habilidade do Byakugan do Momoshiki, ou seja, poder prever o futuro das pessoas, e mais importante do que isso, poder prever o próprio futuro do portador desse olho, coisa que o Momoshiki afirma que nem mesmo ele pôde prever o seu próprio final durante esse arco, no qual ele mesmo acabou sendo derrotado. E sabendo dessa informação, ela nos abre um leque de possibilidades absurdo, sendo que o mais interessante deles é que com o passar do tempo, o Boruto vai poder prever o próprio destino dele em algum momento da história. Assim como a gente já viu na segunda abertura do anime, onde a gente teve algo desse tipo, onde o Boruto atual está vendo de costas o seu eu do futuro, dando assim mais forças e possibilidade para que isso aconteça no futuro. Mas o que eu quero dizer com isso, com o Boruto poder prever o próprio destino? Exatamente isso que você está pensando, para que ele possa tomar as suas decisões corretamente no futuro, como no caso que foi apresentado no início do anime, com a luta do Boruto e do Kawaki no final da sobrevivência ninja. E essa então supostamente seria uma visão do futuro do próprio Boruto, que estaria correndo contra o tempo para evitar que esse acontecimento venha a se concretizar futuramente, com o Boruto podendo ver o seu próprio destino e lutando durante esses 3 anos que seguem entre o arco atual do mangá e essa suposta visão do futuro que ele terá da luta dele contra o Kawaki. Então essa sim seria uma forma de que o Naruto não morresse dentro da história, pois vendo por esse ângulo, esse momento de flash forward do anime ainda poderia não ter acontecido, e no final das contas essa seria apenas uma visão do futuro que o Boruto estaria tentando evitar. Porém seria tudo muito bom, muito bonito, se não fosse pelas palavras do Momoshiki em sua profecia dita quando ele vê o futuro do Boruto. Ele diz que esses olhos azuis do Boruto vão tirar tudo dele futuramente, e que será um destino inevitável que será mastigado com o tempo.
indicando assim que o Jogan será o responsável por esse destino do Boruto acontecer, onde ele provavelmente terá uma visão do seu próprio futuro, e ao tentar evitar coisas ruins que aconteçam no futuro, o Boruto então tomará uma série de decisões erradas que acabarão afetando seu destino futuramente, e farão até mesmo com que ele passe a se sentir responsável pelos acontecimentos trágicos que ele possa ter previsto, explicando assim dois fatos que acontecem em sua luta contra o Kawaki, sendo que o primeiro deles seria o fato dele ter desistido de ser um shinobi, que supostamente aconteceria devido à série de acontecimentos trágicos que ele não pôde evitar. E o segundo fato é o corte que ele possui no seu olho direito, exatamente em cima onde ele possui o Jogan, indicando assim que ao poder ver o seu destino trágico, todos os acontecimentos ruins no futuro do Boruto poderiam estar ligados a esse olho, e como eu já sugeri há mais de um ano aqui no canal, as chances de que o próprio Boruto tenha cortado seu rosto é muito grande, para tentar se desvincular desse laço do destino que ele tem ao possuir esse doujutsu, já que durante esse arco final da sobrevivência ninja, ele estará diante de tudo aquilo que ele perdeu, assim como profetizado por Momoshiki no passado. Nesse momento então, ele passará a aceitar o seu destino e voltará a se considerar um shinobi, também fazendo o uso desse olho novamente em combate. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!